Olhe para a sua Bíblia, Atos 14, verso 8. Minha versão aqui, a King James, talvez possa divergir um pouco da sua, mas certamente o conteúdo e o sentido será o mesmo. Diz assim o texto: e estava sentado em Listra certo homem enfermo de seus pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar, o qual, fixando seus olhos nele e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, anda direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes, dizendo na língua licaônica: os deuses se fizeram homens e desceram até nós. E eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque Paulo, esse era o que falava. Verso 13. Então, o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões e queriam oferecer sacrifícios junto com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão e gritaram, dizendo assim: senhores, por que vocês fazem essas coisas? Nós também somos homens com as mesmas paixões que vocês. Então, eles disseram assim: eu vos prego o mesmo evangelho e vocês se convertam a ele, o Deus vivo, que fez o céu, que fez a terra, o mar e todas as coisas que há, o qual em outro tempo passado deixou todas as ocasiões andar em seus próprios princípios. Verso 17. Contudo, não se deixou a si mesmo de dar testemunho, e nisto fez bem, dando chuva dos céus nas estações frutíferas, enchendo o nosso coração de alimento e também de alegria. Verso 18. E com essas palavras, impediram que as multidões fizessem sacrifícios para ele. Então vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio. Então eles incitaram o povo para apedrejar Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Pensavam eles que Paulo havia sido morto. Verso 20. Mas, rodeando os discípulos deles, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo pregado o evangelho naquela cidade e ensinado a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e também a Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando que ele permanecesse na fé e que também que por meio de muita tribulação era necessário entrar no reino de Deus. Verso 23. E havendo ordenado anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Verso 24. E eles, passando depois por Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram até a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à igreja de Deus para a obra que eles haviam cumprido. Verso 27. E tendo eles chegado, reuniram a igreja, relataram o que Deus fizera por meio deles e como Deus havia abrido a porta da fé aos gentios. Eles ficaram ali longo tempo, junto com os discípulos. Feche seus olhos mais um instante, eu quero fazer mais uma oração. Senhor, fale conosco essa noite, Pai. Nós chegamos aqui nessa casa porque nós temos o interesse de ouvir a Tua palavra. Aqui está o Teu povo, aqui está a Tua palavra. Me use, Senhor, como um instrumento com muita fidelidade, com
Senhor, muita humildade para ministrar aos corações dessa igreja. Senhor, eu sei que tem muita gente sincera aqui e necessitada da palavra. Por isso, Senhor, fale com a gente por meio do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, já crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, não sei quantos de vocês conhecem, mas na Grécia Antiga havia uma lenda, havia um mito de que os deuses, um certo dia, havia descido e visitado os homens, os deuses gregos, para ver como os homens, o Wellington, estavam caminhando, como eles estavam vivendo. E diz o texto que os deuses visitaram várias cidades e em nenhuma delas eles foram bem recebidos. Diz a lenda que quando eles chegavam, o povo não dava muita atenção a ele, não recebia ele, não dava abrigo, não dava guarida, não alimentava eles. Eles ficavam por ali, daqui a pouco eles iam embora, visitavam outra cidade, aquela, mas nada do povo receber eles. Os deuses furiosos, destruíram várias cidades, e disseram, outro tempo nós voltaremos e visitaremos os homens novamente. Se eles estiverem assim, mal criados para com nós iremos destruir tudo de novo. E essa lenda, levava medo ao coração dos gregos. E eles tinham essa ideia de que um dia os deuses voltariam para visitar eles novamente. Diz o texto aqui, que nós acabamos de ler, que Paulo e Barnabé chegam em uma cidade grega, e ele cura um homem grego, estava ali aleijado, desde o ventre da sua mãe já nasceu aleijado, coxo. Todo mundo sabia da deficiência daquele homem, e quando Paulo e Barnabé operam aquele milagre na vida daquele homem, a multidão olhou para eles e disseram, esses são os deuses, esses aí que vieram nos visitar. Então agora nós vamos fazer diferente, senão ele vai destruir tudo. Agora nós vamos acolher ele bem. Diz que logo foram lá no templo de um deus grego, pegaram um boi, pegaram uma grinalda, pegaram algumas ofertas para apresentar para eles. Vamos oferecer essa oferta, agora nós vamos cuidar dos deuses que vieram nos visitar. Diz o texto que Paulo e Barnabé ficaram assustados com aquela história. Disse, não, rasgar nossas vestes, mostrar para esse povo que nós somos homens igual a eles, estamos sujeitos às mesmas paixões, e nós não queremos tomar a glória de Deus. Pelo amor de Deus, faça isso não. Nós não somos deuses, coisa nenhuma. Diz o texto que eles ficaram, vocês não são deuses? Não são deuses. E logo vieram alguns outros homens de outra cidade, chegaram lá e começaram a incitar a multidão. Começaram a jogar a multidão contra Barnabé e Paulo. Diz o texto que eles jogaram umas pedras em Barnabé, jogaram umas pedras em Paulo, a ponto de eles arrastarem Paulo como morto para fora da cidade. E eles pensaram, Paulo morreu das pedradas. Eu quero pensar com você aqui, como um povo é tão inconstante, de um extremo ao outro. Uma hora, Paulo e Barnabé era Deus, são nosso Deus, vamos oferecer sacrifício para ele, vamos cuidar dele. Daqui a pouco, no mesmo texto, na mesma hora, diz que quando eles perceberam que eles não eram deuses, agora nós vamos matar eles. Tome pedrada para cima, você enganaram a gente, tome pedra, a ponto de olhar e Paulo ter sido arrastado para fora da cidade como morto. Agora pensa comigo aqui, que situação, que povo inconstante, que povo balançado, não sabe o que quer, ora os homens é Deus, ora os homens são capeta, vamos matar essas pragas, tirar esse povo daqui. E nós vivemos em uma sociedade que não é tão diferente dessa não. Nós pregamos para um povo, nós estamos inseridos em uma sociedade que não é tão diferente desse povo, não. Agora a pergunta que eu faço essa noite para a gente pensar aqui, nessa meditação, é: como ser uma igreja frutífera? Como ser um crente frutífero? Como você ser um jovem, um adolescente? Como você ter um casamento que seja frutífero? Que você consiga alcançar o povo? Tão semelhante a isso aqui. Eu olho para... Não vou muito distante de Paulo, não. Eu vou aqui para Jesus Cristo, quase contemporâneo aqui dessa história. Diz o texto em Lucas, capítulo 19, verso 37 ao 38, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz Vanuto que eles pegavam galhos de ramos e balançavam,
pegavam suas roupas e jogavam no chão para Jesus passar em cima do jumentinho. E eles cantavam: bendito é o Deus que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito é o Rei nas alturas, bendito é o Deus que vem em nome do Senhor. E eles cantavam e recebiam Jesus com muita alegria, e Jerusalém estava em festa. Mas diz o texto, no final da mesma semana, 4 capítulos para frente, capítulo 23 do mesmo Evangelho de Lucas, verso 18 ao verso 25, Jesus estava posto diante de Pilatos, a cena mudou. E a mesma multidão que dizia assim: esse é o nosso rei, esse é o que vem para nos libertar, era o mesmo que gritava assim: crucifica ele e solta Barrabás. Crucifica ele e solta Barrabás. Mata esse homem, ele não é nosso rei, coisa nenhuma. Que povo inconstante. Mas que povo para ir do extremo ao outro instante. Agora pensa na nossa sociedade, como ela está polarizada. Se você diz uma fala, você é do bem. Se você diz uma fala um pouquinho diferente, você é do mal, você é do capeta. Sociedade tão polarizada, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você prega. Ou você é santo, ou você vai para o inferno, ou você vai preso. Pensa comigo, que sociedade difícil de se trabalhar. Esses dias eu ouvi um relato de um pastor, colega de ministério, que porque ele falou, pregou no púlpito, sendo filmado como eu estou agora, contra a ideologia de gênero, ele foi preso no outro dia, recebeu uma carta lá de um promotor de justiça. Sei que os tempos estão assim, ora você é tido como homem de Deus, ora você é tido como um delinquente marginal, um infrator de leis. Eu sei que o mundo está caminhando assim, eu não abro meus princípios. Eu não abro ser um crente frutífero aos olhos de Deus, ser um pastor frutífero que preza pela palavra, que não abre mão dela. Eu sei que você aí, de vez em quando, passa por algumas aflições. Vai de um extremo a outro por você pregar o Evangelho. Como a gente ser um crente, uma igreja, ter uma família, ser um jovem, um adolescente frutífero diante de uma geração tão perversa. Eu quero olhar para esse texto que a gente acabou de ler e quero extrair aqui rapidamente com vocês 9 marcas rapidamente, sobre um crente e uma igreja frutífera. Olhe para a sua Bíblia, por favor, mantenha ela aberta. Eu tenho todo o interesse que você acompanhe comigo a leitura. Primeira marca de uma igreja, de um crente, de um adolescente, de um jovem, daquele que quer ser frutífero. Quem quer ser frutífero aqui, diga amém. Observe essa marca, a pregação do Evangelho. Qual é a primeira marca? Verso 21, capítulo 14, verso 21, diz assim: e tendo pregado o Evangelho, Paulo foi apedrejado, quase tido como morto, diante daquela geração má, perversa. Ora estava chamando ele de Deus, ora estava metendo pedra nele. Como Paulo serviu ao Senhor para ser um pregador frutífero, para ser um crente frutífero, para ter uma família frutífera, para ser frutífero. Como ele fez? Ele pregou o Evangelho. Ele não negociou, ele não tinha medo, ele pregava o Evangelho. A palavra, ela é lâmpada para nós, sim ou não? Salmo 119, verso 115, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar, é a tua palavra. A palavra, Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Paulo ensinando a Timóteo, ele diz: prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Corrige, exorta, repreende com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra, Timóteo, porque ela corrige, ela exorta, ela ensina, ela confronta, é a palavra. Nós temos a fé pelo ouvir, e pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Você quer ter uma igreja frutífera, uma igreja que preza pela pregação do Evangelho, não fica balançando para lá, por todo vento de doutrina, e para onde vai a tendência, ela vai também. A gente, como igreja de Nazareno, e por isso que eu amo a igreja de Nazareno, eu sou suspeito a falar, sou pastor nazareno, as igrejas que têm identidade própria, e a nossa identidade é pregação da palavra, doutrina de santidade, é a palavra, a gente não negocia isso não. A igreja cresce pela palavra, cresce sadia, robusta, viva, quando ela prega a palavra.
caminha pela palavra, vai pela palavra. Em tempos de muita rede social, onde tem muito influência, e digital influência, eu continuo com a maior influência de todos os tempos, a palavra do Senhor. Enquanto mais joga pedra, mais eu pego a palavra. Enquanto mais bate, mais eu prego a palavra. Eu aprendi isso com o meu Jesus, eu aprendi isso com Paulo, eu aprendi isso com o meu pastor, com o pastor André, eu aprendi isso com essa igreja. E as pedras só vêm quando a árvore está dando fruto. Prega a palavra, prega a palavra. Qual a primeira marca? Pregar o evangelho, prega a palavra. Segunda marca, ainda no verso 21, parte B, fazer discípulos. Verso 21, parte B. E tendo eles pregado o evangelho naquela cidade, aí diz assim, e ensinando a muitos. Pregando a palavra e ensinando a muitos. Uma igreja que ensina é uma igreja que se preocupa em fazer discípulos. E eu quero aqui olhar para a realidade, a nossa realidade aqui. E eu tenho estado muito feliz mesmo. Olhando para a nossa realidade, o irmão Francisco falava isso agora há pouco tempo, né? O Jair, a Bruna, o Felipe e tantos outros líderes que têm se levantado nessa igreja aqui, que eu vi chegar nessa igreja, vi levantar a mão, vi dizer assim, Jesus, salva a minha vida, e chegou aqui, não sabia o que era capítulo, não sabia o que era versículo, não sabia o que era, não sabia nada, não sabia o que era evangelho, e essa igreja com muito amor cuidou, ensinou, e hoje em dia, esses são aqueles que fazem discípulos. Eu estava olhando para Filipão pregando ontem ali com muita autoridade, eu lembro do acampamento que a gente fez há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, Felipe, ainda grossão ainda, o velho homem, brabo, que só um siri na lata, cheio de graxa, que o homem quebrou, e Filipão lá, foi, a Adriana, não sei se a Adriana está aqui essa noite, a Adriana, a irmã dele, a Adriana, disse, pastor, leve meu menino lá para esse acampamento, leve meu irmão, a gente levou, Filipe chegou lá, Filipe olhou para a vida do discípulo de Jesus e disse, eu quero seguir, aí Jesus também, e hoje Filipe está fazendo discípulos. Fui para o Maranhão com o Felipe, fui para o Piauí, muitas aventuras, eu sei que Deus irá proporcionar outras experiências. Felipe hoje aqui leva os meninos para pregar o evangelho, para fazer missões. Discípulos gera discípulos, uma igreja que cresce e frutífera, é a igreja que faz discípulos. Não tenha medo de perder aquilo que o Senhor colocou na sua mão, porque é seu, ninguém toma. Ensina aquilo que você sabe, faça mesmo. O apóstolo Paulo pregava o evangelho e ensinava. Eu também sou muito suspeito a falar, mas eu tenho estado muito feliz também com o crescimento da nossa igreja lá em Cacimba de Dentro. Eu falava para os meninos ontem, há alguns meses atrás, eu passei 2 meses, irmão, 2 meses ministrando um curso básico de discipulado e de homilética. Eu não sou o melhor pregador do mundo não, mas aquilo que eu sei, eu ensino. Juntei a minha turminha lá em Cacimba de Dentro, diz, senta aí que eu vou ensinar aqui um negócio bom para vocês aí, a pregar a palavra. Senta aí, escuta o pastor que agora lá vai fumaça. E ontem, estava muito feliz vendo a Amanda pregar, aquela guria que estava pregando aqui ontem à noite. Palavra boa. Aqui também vários jovens com palavra boa. Vá para o seminário, se qualifique, aprenda, tenha conteúdo para você ensinar, para você exercer influência, para você ser um discípulo e fazer discípulo também. A igreja é frutífera, a igreja que prega o evangelho e a igreja que faz discípulos. Se preocupa com as próximas gerações. Eu falava para eles, daqui a 4, 5 anos, esses meninos que estão chegando agora, que estão pintando a cara do outro de azul, de preto, de vermelho aí, dando trabalho para o Francinaldo, vai ser aqueles que vão ganhar outras vidas para o Senhor. A gente olha para o discurso do mundo, que diz assim, essa geração está perdida. Eu digo, tá não, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós estamos aqui para mostrar a boa parte, aquela que o Senhor escolheu. Eu creio que muitos daqueles, nos próximos dias, estarão aqui, pregando, ensinando, ministrando, fazendo missões e sendo bênção na vida de outros também. Primeira marca, a pregação do evangelho. Segundo, fazer discípulos. Terceira marca de um crente, de uma igreja frutífera, ainda
no verso 22, é uma igreja encorajadora. Verso 22, diz assim: e confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé. Eu não sei como foi que você chegou aqui essa noite. Eu não sei qual é a sua realidade. Paulo chegou naquele local lá, ele voltou para visitar as igrejas que já estavam estabelecidas naqueles locais. E Paulo chegou, voltou para aquele local, e ele voltou para animar os irmãos, encorajar eles na fé. Permita, esta noite ser encorajador para você. Sei bem aí como está a sua vida com o Senhor, a sua chama no seu coração pelo Senhor, mas deixa eu encorajar você. Certa feita, Neemias, capítulo 8, verso 10, Neemias com uma grande missão, de reerguer os muros de Jerusalém, portão queimado, muro derrubado, o povo tudo triste, cabisbaixo. Neemias chega, e Neemias diz: povo, a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo chega aqui, diante de algumas dificuldades tremendas que o povo estava vivendo, e ele chegou para encorajar os irmãos, permaneça na fé. Se com Deus está difícil, imagina sem Deus. A vida com o Senhor é a melhor vida dessa terra. Não há tempo a perder. Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. E o Senhor encoraja e renova as suas forças. A Bíblia diz: aquele que espera no Senhor sobe como asas de águia. O Senhor renova as forças. Não sei se você está cansado, se você está sobrecarregado, mas uma coisa eu sei: Deus quer lhe encorajar essa noite. Não desista, seja um crente frutífero, encoraje alguém. Vamos, irmão, vamos caminhar, pega na mão dele, chama para perto do Senhor, ore pela vida dele, faça uma visita, chame para perto, diga assim: vamos caminhar com o Senhor, não desista da vida. Não sei quanto tempo você tem de crente, se você desviou, se você não desviou, tem tanta gente que eu não conheço aqui, se você fraquejou na fé, se você está um pouco frio, eu não sei qual a sua realidade, mas uma coisa eu digo para você: não desista, continue caminhando, seja um crente frutífero. Pós-pandemia, nós vamos viver o melhor tempo da igreja. Vamos para cima. Não tem exceção, não tem crise política, não tem nada que para a igreja do Senhor. Vamos para cima, irmão. Discurso para baixo, não cola com a gente. Você conhece a filosofia da igreja aqui em Bodocongó, conhece a filosofia do nosso pastor. A gente tem aprendido isso, tem exercido isso, não podemos olhar para trás. O apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação, que está em Cristo Jesus, a qual o meu Senhor tem preparado para mim e para todos aqueles que amam a vinda do seu Filho. E nós estamos aqui, caminhando, olhando para frente, atrás já era, agora é só para frente, caminhando. Não sei bem qual a sua realidade essa noite, mas deixa eu ser o encorajador de Deus na sua vida. Deixa eu ministrar aqui sobre a sua vida ânimo novo. Deixa eu ministrar sobre a sua vida aqui coragem, visão alargada, oração em chamas pelo Senhor, visão de Deus, poder do céu no seu coração, para você ser um crente ainda mais frutífero. Seja um encorajador e permita que pessoas lhe encorajem, permita que essa palavra desça ao seu coração essa noite, que você saia daqui ainda mais animado, com seu ânimo recobrado, com sua fé viva no Senhor. Não permita que as circunstâncias possam tirar você do caminho. Primeira marca, pregação do Evangelho. Segunda marca, fazer discípulos. Terceiro, encorajador. Quarto, ser realista, verso 22 ainda, e confirmando as almas dos discípulos, exortando a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entramos no reino de Deus. E aí não dá para a gente maquiar o Evangelho, não é? Não dá para a gente maquiar o crescimento da igreja, não dá para a gente maquiar a nossa vida, não dá para a gente viver em um conto de fadas. Não dá para a gente viver. O apóstolo Paulo ele acabara de ter sido apedrejado, ter sido tido como morto.
Não tinha como ele chegar e dizer que era só oba-oba, que era só vida boa. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. E o apóstolo Paulo entendeu. Ele disse, ei, preste atenção que é necessário passar por tribulação. A Bíblia diz que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é tomado à força. Não é parque de diversão, não é conto de fada. É verdade que a gente não fica preso às tribulações. A gente passa pelas tribulações tendo bom ânimo. Passa com a força que vem do Senhor. A gente não para olhar para as tribulações, mas a gente entende que elas existem. Então, não sei bem se você está passando por tribulação, mas quer dizer que você está no caminho certo. Por meio de tribulações, é necessário entrar no reino dos céus. Tem tribulação aí? Não se espante. Tem perseguição? Não se espante. Está difícil? Não se espante. Você sabe que a gente não vive pregando aqui murmúrio nem lamúria. A gente vive vivendo o melhor do Evangelho, mas a gente entende que para viver o melhor do Evangelho é preciso passar por tribulação. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Entenda, para você viver o melhor Deus na sua casa, para você viver bem, para a sua casa ser frutífera, por favor, não se prenda à tribulação. Entenda que por ela é necessário você passar para o reino dos céus. Então, quando a tribulação chegar, como diz aquele louvor, vou passando pela prova. Então, glória a Deus. Não fique lamentando, murmurando não, porque é ali onde o Senhor está aperfeiçoando você. Deus está trazendo maturidade para o seu coração. Deus está provando você. Deus está dando assim, experiência para você poder cuidar de outras pessoas também. Lembro demais das lutas que eu passei, das tribulações que o Senhor me fez passar, para que hoje eu tivesse sabedoria, maturidade e experiência para ajudar outras pessoas a chegar no reino dos céus também. Se você está passando, é porque Deus está contando com você. Aprenda na tribulação, aprenda na luta, para você poder ser abrigo para outra pessoa. O crente pilar, o crente abrigo para outras pessoas. São esses que o Senhor quer usar. Conversava com alguém ontem, que dizia assim, estou passando por algumas dificuldades, pastor, mas estou vivendo o melhor de Deus. Eu dizia, graças a Deus que entendeu a palavra. Graças a Deus. Não há tempo de reclamar. A gente prossegue para o alvo. Uma igreja realista. Pregue a realidade, senão, daqui a pouco, quando a primeira tempestade vir, o povo some. Mas a gente prega o evangelho simples e transparente. Aquele evangelho que também passa por tribulação. Primeira realidade, pregação do evangelho, fazer discípulos, ser encorajador e ser um realista. Quinta marca, preparar líderes. Preparar líderes. Verso 23 diz assim, e havendo ordenado ou elegido anciãos em cada igreja. E eu quero descontrair aqui, irmão. Fico feliz demais em ver um ancião sendo elegido. Eu perco um amigo, mas não perco a piada. Eu falava ontem para ele, quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele disse assim, torna-te padrão dos fiéis. Padrão. E o apóstolo Paulo, ele fazia líderes padrão, né? Padrão. Paulo, padrão. Timóteo, padrão. Aí eu brincava com ele ontem, eu olhando para o pastor André, eu dizia, o pastor fitness, né? Bem fininho, padrão. Aí chegou ele lá dele, assim, outro pastor aqui, fininho, padrão. Eu olhei para o Francinaldo. Francinaldo com um bucho meio grande, Luciano, não sei se o Luciano está por aí. Aí eu disse, que obreiro desmantelado da gota foi esse, pastor? Saiu do padrão, foi? E a gente brincava, não, foi a pandemia, né? Ele já estava jogando bola comigo hoje, eu disse, tu vai ficar padrão, varão. Líderes padrão. Brincadeira à parte, nós temos assim, o bom cuidado, né? A Igreja Nazarena tem o bom cuidado de levantar líderes, e vocês são prova disso. Então, o irmão Francinaldo é um líder padrão, um obreiro padrão, é guerreiro mesmo. Eu olhava para ele ontem, olhava para ele hoje, ele assim meio capionco, eu dizia, parece que o varão está mais cansado do que eu. E eu dizia, graças a Deus pela vida dele, guerreiro mesmo, apoie o irmão Francinaldo. Parece não dizer isso aqui, né? Mas como encorajador, como parte dessa obra, apoie ainda mais os líderes dessa igreja. Sei que vai se levantar muitos pastores aqui, começar com o pastor André, esses dias.
E a nossa meta, né, ele falava para mim, a nossa meta é de pelo menos aí, nos próximos 10 anos, 10 igrejas. 10 igrejas. Ele disse a mim que queria tirar dessa reta daqui, de Campina para cá, sempre de dentro. Eu disse, tu vai daqui para lá, que eu venho de lá para cá. Ele vai daqui para lá, Esperança, Remígio, e eu venho de lá para cá, Arara, entendeu? E a gente vai assim, ó, fazer um monte de igreja com líderes padrão, que ama o Senhor, que tem a visão do reino, que ama a comunhão. Líderes padrão. Líderes padrão. Eu tenho falado para o meu povo lá em Cacembo de Dentro. Vamos levantar líderes nesse lugar. 23 anos, irmão, sem levantar um pastor naquele lugar, que é isso? Vamos levantar aqui uns 3, 4 pastores aqui, para a gente sair espalhando, Guarabira, Solânia, Arara, pregar o evangelho, levantar líderes. O apóstolo Paulo, quando ele voltou lá, a primeira coisa que ele fez foi levantar uns anciãos assim, que nem Francinaldo. Padrão. Tem uns anciãos aqui que já estão ficando de cabelo branco, nesses dias está se levantando como líderes padrão também. Padrão. Pregar o evangelho. Coragem, olhando para frente. Deus usa a minha vida. Deixa eu ser usado pelo Senhor. Casal pastoral, tanto jovem, casal jovem nessa igreja, esses dias, casando Bruna e Jair. Se vocês não me convidar, eu puxo a orelha de vocês. Quero estar no casamento de vocês. E um casal se levantando, casal pastoral, amém? Bruna, Jair e tantos outros aqui com coração bom, líderes padrão, os anciãos assim, padrão, para a gente poder avançar e alargar as tendas. Sexta marca, ainda no verso 23, consagração, verso 23. Olha para a sua Bíblia. E havendo ordenado, eleito anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns. Pense como eles eram consagrados ao Senhor. Eu saí dessa igreja aqui, entre aspas, né? Saí dessa igreja, cheguei lá em Cacembo de Dentro e falava para eles, a gente tem um bom costume lá em Bodocongó, e a gente orar, primeira semana aí a gente orar. O que vocês me dizem aí? Eles, pastor, a gente vamos tentar, né? Vamos tentar não, vamos fazer o negócio. E a gente começou tendo bom costume, de repente vinha um irmão, vinha 2, vinha 3, tinha vezes que era só eu, Eliane e outro, só vinha um, e a gente lá, orando e jejuando, joelho no chão, cara no pó. Daqui a pouco veio 2, veio 3, daqui a pouco veio 5, 10, daqui a pouco a igreja estava toda, todo mundo orando. Aí veio a pandemia, parou. Aí eu disse, eu quero ver qual é desses crentes agora, eu não vou nem falar em oração mais. Após que ele estava me cobrando, pastor, o senhor está meio fraquinho na oração, viu? Vamos voltar aí? Eu disse, que bênção, irmão, que bênção. Os jovens fizeram uma semana de consagração lá, por isso que estão tudo pipocando de jeito profissional. Tudo doido. Eu disse, quando é que a gente vai voltar aqui? Eu disse, vamos ver aí, irmão, tem calma, vamos devagar que eu estou velho. Tudo pipocando, tudo avivado. Igreja que ora, uma igreja que coloca o joelho no chão e cara no pó. Joelho no chão e cara no pó. É o segredo para ser frutífero. Talvez tu não tenha tanta força para fazer muita coisa para o Senhor, porque está faltando isso. Joelho no chão e cara no pó. Deus vai dar estratégia, vai dar sabedoria, vai dar graça, vai dar unção para você, vai dar força para você pregar o evangelho, para ser um crente frutífero, dentro da tua casa, tu ganhar o teu para Jesus, a tua rua para Jesus. A gente aprendeu isso aqui, a gente entendeu isso, e graças a Deus a gente tem visto Deus honrando os nossos joelhos no chão e a nossa cara no pó, e Deus tem mandado pessoas para aquele lugar, pessoas para nos abençoar, pessoas para somar com a gente, pessoas amadurecendo, e o segredo é o quê? Para ser frutífero, joelho no chão e cara no pó, jejum e oração, e o Senhor faz a obra dele avançar, não depende da gente, depende dele. A gente clama pelo Deus e Ele realiza a obra. A gente clama pelo Senhor e Ele manda poder do alto para realizar a obra dele. E a gente tem visto aqui, toda vez que eu venho aqui tem gente nova, e que coisa boa. Se eu passar um final de semana servindo o outro, tem gente nova. Glória a Deus por isso. Deus ouvindo as orações dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Sétima marca, verso 26. Responsabilidade.
e dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus pelas igrejas, para a obra que eles haviam cumprido ou terminado. Deixa eu perguntar aqui um negócio para você. O que foi que o Senhor confiou nas suas mãos? Qual foi a obra que o Senhor confiou nas suas mãos? O que foi que Deus, assim, chamou você? Você claramente, não foi homens, foi Deus, pastor, que me chamou, que colocou no meu coração o desejo por essa obra, e Ele colocou assim na minha mão, eu senti que foi Deus que botou na minha mão. Cumpra, tenha responsabilidade com aquilo que o Senhor tem chamado. Deus chamou você, você sentiu de Deus, a igreja testificou, cumpra. O apóstolo Paulo e Barnabé aqui, voltou, e ele dando graças a Deus, pela obra que eles haviam cumprido. Eu não sei aquilo que Deus tem chamado você, eu não sei qual a obra que Deus tem derramado amor no seu coração, mas eu quero dizer para você, aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la, e Ele quer usar você, crente. Ele está chamando você para você, colocar a mão na massa, para você cumprir a obra que Ele tem designado nas suas mãos. A igreja aqui em Bodocongó tem grandes coisas para fazer, e Deus conta com você. Deus chama você para isso. Deus tem assim um ministério preparado para você exercer, para você pregar, para você fazer discípulos, para você ser encorajador, para você ser um crente consagrado. Deus tem algo para você, eu tenho certeza disso. Deus não chamou para você para esse lugar, para você apenas ocupar um banco. Deus tem uma grande obra na sua vida, na sua família. Dê lugar, cumpra aquilo que o Senhor tem designado para você. Tenho certeza que Deus tem algo tremendo na sua vida. Quem crê, diga amém. Deus usa a sua vida, Deus usa, receba mesmo. Oitava e penúltima marca de uma igreja, de um crente frutífero. A união, verso 27. E tendo ele chegado e reunido a igreja. Relataram, eles chegaram e reuniram a igreja. Ei, o crente frutífero é o crente que preza pela reunião, pela união, todo mundo junto. E eu via, não tem como falar, né, desse momento de hoje pela manhã, de ontem à noite, os jovens tudo reunidos, o pessoal do Aloysio Campos, o pessoal aqui do Bodocongó, acima de dentro, e Felipe falava, meu desejo, pastor, é da gente juntar tudinho aqui, e tirar aqui para Patos, para a gente juntar Vista Serrana, São Bento da Rede, Patos, Bodocongó, juntar todo mundo, para a gente reunir os crentes, para a gente relatar as grandes obras que o Senhor tem feito no nosso meio. Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam, é como o óleo suave que desce sobre a barba, escorre sobre as vestes de Arão, é como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon, e vem sobre os montes. Diz ali que o Senhor determina a sua bênção e a vida para sempre. Ser um crente frutífero, uma igreja viva, a igreja que tem a bênção do Senhor, é a igreja que preza pela união. O apóstolo Paulo chegou, reuniu logo o povo, junta todo mundo que a gente vai contar as bênçãos. Reúna a sua família para você contar aquilo que o Senhor tem feito para você. Crente, não crente, igreja, não é da igreja, junta todo mundo, mostra para o Senhor aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, os livramentos que Ele tem dado, os milagres que Ele tem feito na sua vida, a salvação que Ele tem proporcionado para você, o crescimento da sua família, a sua maturidade espiritual. Fala da obra do Senhor, seja uma testemunha viva, reúna o povo. É no meio da comunhão que o Senhor determina a sua bênção, e ali vai ter vida para sempre, na sua casa, uma casa viva, a sua rua, uma rua viva, sua igreja, uma igreja viva, quando a gente prezar pela união. Nona e última marca, transferir a glória para Deus, verso 27. E tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por intermédio deles e como eles abriram a porta da graça. Eles curaram, eles pregaram, eles fizeram discípulos,
eles encorajaram, eles fizeram um monte de coisa, mas eles remeteram a glória para Deus. Reuniu todo mundo, mas ele disse: vejam aquilo que Deus fizera por meio da nossa vida. E uma igreja frutífera, um crente frutífero é o crente que sempre transfere a glória para Deus. E eu quero olhar para o começo dessa história aqui, e quero ver com você quando Paulo curou aquele coxo, que o povo chegou perto dele e disse: você é Deus, vamos oferecer sacrifício para você. E Paulo disse: eu não. Rasgou as vestes e disse: sou homem igual a você. A glória, a honra, o louvor, a majestade é dada ao nosso Deus. Ele é aquele que fez a obra. Eu sou homem igual a você. Uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que transfere sempre a glória para Ele. Eu não sou doido não de arremeter a glória de Deus para mim. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. E o crente frutífero está sempre frutificando. É um crente humilde. Está sempre dizendo assim: eu estou fazendo muita coisa, mas a glória é de Deus. Deus está usando a minha vida para abençoar muita gente, mas a glória é de Deus. E quero ver a abertura desse texto com vocês. João capítulo 3, verso... Quem estava aqui na abertura do culto? João capítulo 3, verso 27. Ninguém pode fazer nada. Ninguém pode dizer nada, ninguém pode exercer nada, se do céu não for dado. Por isso que Paulo disse: quem curou foi do céu que veio a cura. Quem fez foi o Senhor. Quem faz discípulo, quem cresce a igreja, quem traz maturidade, não é o pastor, não é a denominação, não é homens. Quem faz a obra acontecer é o Rei que está sentado no trono, e esse trono é de glória, e o trono é dele, e ele não divide com ninguém.